Então vamos lá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar do módulo logístico do nosso software, que atende todas as necessidades aí de uma operação logística, seja para grandes empresas, médias, e com foco também muito, muito específico para empresas de pequeno porte, né? Então, nós estamos com o Otton, que foi que desenvolveu também um projeto muito bacana em um dos nossos clientes, em Fortaleza, e tem todo o know-how aí para poder fazer essa apresentação, uma vez que nós já temos esse serviço dentro do nosso portfólio logístico e de gerenciamento de risco. Contamos com a presença também do Alex, que é o nosso analista de BI. Ele também vai passar algumas informações que pode contribuir para a melhora para o desempenho logístico, né? A Tamires, que ela organiza a nossa área comercial, e o Guilherme, que é um dos nossos gerentes, que fica dentro de um cliente muito importante para a gente, e uma equipe muito bem capacitada que pode contribuir com informações para o mercado nacional de logística e que a gente oferece no dia a dia aqui dentro da nossa empresa, que tem um know-how de 15 anos só voltado para essa área de logística e gerenciamento de risco. Otton, por favor, eu deixo a palavra com você e pode fazer a apresentação. Se acharem necessário, podem fazer a pergunta no momento que vocês precisarem, preferencialmente que seja no final, que assim a gente pode elaborar uma pergunta melhor formatada, tá bom? Grande abraço a todos aí, boa apresentação, Otton. Legal. Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou falar para vocês aqui de um lançamento, né, que a Service está provendo através da aquisição do nosso software, né, que a gente tem um software próprio agora, e a gente está entrando nesse módulo logístico, que é mais uma fatia do mercado que a gente vai buscar e está buscando, inclusive com parcerias fechadas recentemente, voltadas para pequenos negócios e operações diferenciadas, onde o cliente necessita de informações mais minuciosas para poder prover o negócio dele, tá? Vale ressaltar que esse equipamento, além do software ser próprio, o equipamento, o rastreador utilizado também é um equipamento próprio, né, da Service, esse rastreador. Ele tem uma comunicação GPS-GPRS e funciona com dois tipos de chips para comunicação. Eu tenho o chip multi-operadora, né, que diminui muito a incidência de perda de sinal, perda de comunicação, para no caso de operações que forem intermunicipais, ele vai com as 4 maiores operadoras, né, e essa troca de comunicação é feita de maneira automática. E a gente trabalha também com a possibilidade de apenas um chip quando essa operação é urbana e principalmente dentro aqui da cidade de Fortaleza ou nas grandes capitais, certo? O sistema disponibiliza essas informações aí para a gente, né? Inicialmente tem o grid de toda a frota do cliente, com informações referente à placa do veículo, o motorista que está em operação naquele momento, dentre outras informações, como a questão da ignição ligada, desligada, a velocidade em tempo real, posicionamento em tempo real desse veículo também, né? A gente vai ter um mapa gerencial, onde o cliente pode verificar o consolidado de toda a frota em um único mapa, né? Com possibilidade, inclusive, de verificar a distância entre veículos. A gente pode fazer também a roteirização, que é algo muito usado hoje já no gerenciamento de risco, mas a gente viu essa necessidade para diminuir o tempo de entrega, vamos dizer assim, desse cliente, nesse perfil, para que ele tenha uma otimização no serviço dele e, com isso, trazer a redução de alguns custos aí, como gasto de pneu, combustível e etc.
Nós temos um case de sucesso aqui em Fortaleza, que é um cliente que já utiliza o nosso serviço, e a gente conseguiu, através da implantação desses relatórios que eu vou estar mostrando para vocês agora, uma redução lá aproximadamente de R$ 30.000 em combustível no primeiro mês em que o cliente passou a utilizar a nossa ferramenta, tá? Onde a gente começou a gerar os relatórios para ele lá de pico de velocidade. Eu vou listar para vocês e logo em seguida eu explico melhor. São relatórios de pico de velocidade, relatórios de KM pós, que são os motoristas que rodam após o horário de expediente, relatório de tempo parado com ignição ligada, onde a gente faz o controle diretamente da questão do consumo de combustível. E a gente tem os relatórios também de entrada, saída e tempo de permanência no cliente. Tá? Existe também uma tela, a gente tem uma tela de histórico por veículo, onde ele nos dá um consolidado de informações, né, sobre o determinado veículo que está sendo pesquisado. E a gente também tem o controle do lead time, que quando se trata de operações de distribuição, onde são feitas coletas e entregas, a gente consegue medir o tempo de entrega, o tempo de permanência do veículo nesses locais, medindo aí a performance do motorista. Primeira tela aí a gente tem o grid de frota, né, que é onde mostra todos os veículos do nosso cliente, com informações, como eu tinha falado antes, da placa do veículo, do motorista, a velocidade em tempo real e a localização do veículo também, tá? Maravilha. Otto, só uma pergunta, então, é importante a gente frisar que o nosso sistema ele está preparado para ser customizado, ou seja, nós podemos desenhar a operação logística do cliente e oferecer exatamente o que ele necessita. Não é um software que ele vai precisar passar por várias informações para ele chegar no resultado que ele quer. Muito pelo contrário. Nós temos um analista, um pós-venda, que é exatamente esse papel que você faz, que vai fazer essa gestão da conta do cliente e oferecer as ferramentas corretas para que ele possa ter também uma gestão dentro da empresa dele, com redução de custo, com foco em redução de custo e agilidade no processo logístico. É isso? Isso, perfeito. Além das ferramentas que o sistema já dispõe, a gente também consegue sentir a dor do nosso cliente, né, a necessidade dele, e como a gente tem uma equipe técnica dentro da empresa, a gente consegue formatar o sistema de acordo com a necessidade dele. Tá? Dando sequência aqui à apresentação, eu vou aqui para o próximo slide. A gente consegue fazer a roteirização, que é a que faz todo o controle das entregas, né? Colocando de forma ordenada e no menor trecho possível, para que haja realmente esse controle aí e abaixo do consumo de combustível para o cliente, e dando também mais agilidade à operação deles. A gente consegue ver gerar alerta de desrota, a gente consegue ver o momento em que o veículo chega na porta do cliente, o tempo que ele se mantém realizando essa entrega, né? E a questão do aviso, da informação de que ele saiu desse cliente e partiu para a próxima entrega. Ou seja, a gente tem um nível de produção, de produtividade do funcionário muito maior. A gente consegue fazer com que o funcionário ou o profissional que está na ponta tenha uma produtividade maior e, teoricamente, com redução de custo, porque ele tem uma rota também a seguir, né? Então, ele seguindo essa rota, não tendo esse desvio de rota, ele consegue agilizar o processo e, consequentemente, como você disse no começo, ter uma redução de custo não só no combustível, mas na manutenção do veículo também. Correto? Exatamente. E também na melhoria do serviço que ele presta para o cliente dele. Porque a partir do momento em que ele começa a analisar esse trajeto, onde, por exemplo, hoje esse motorista faz 10 entregas numa rota pré-definida, quando a gente começa a controlar esse tempo de entrega dele, a gente consegue colocar mais entregas no mesmo percurso, por conta que a gente consegue fazer essa avaliação do tempo de entrega dele. Ou seja, eu consigo gerar mais produção para esse motorista. Maravilha, boa explicação, obrigado. Tá? A gente consegue ter o pico de velocidade, né?
que é exatamente onde a gente faz esse controle do excesso da velocidade. Consequentemente, a gente vai ter aí o controle do combustível, porque quanto mais ele acelera, mais o veículo vai consumir o combustível, e a gente consegue também parametrizar essa velocidade específica para evitar a questão de infração de trânsito, né? De multas e até mesmo de acidente. Ah, legal. Sua explicação, então, a gente auxilia até na questão de prevenção de acidentes com funcionários, né? E pelo que eu entendi ali, também existe uma integração entre bandeiras de abastecimento. A gente também consegue fazer essa integração com bandeira de abastecimento? Isso, consegue. A gente consegue fazer essa unificação, né? Que seria a integração, e ter um controle maior em cima do que realmente está sendo, de fato, abastecido no veículo com relação ao que está sendo consumido, através dessa integração com essas bandeiras de abastecimento. O KM POS, especificamente para esse cliente que a gente fez essa implantação, ele funciona muito bem porque a gente consegue medir os motoristas que estão realizando algum tipo de atividade após o horário do expediente, né? Com isso, aumentando tanto a despesa de manutenção dos veículos, porque a partir do momento em que esse veículo roda por mais tempo, automaticamente eu vou ter um tempo menor para fazer manutenção preventiva desse carro e também o controle do combustível, né? Esse relatório que a gente consegue fazer, tanto esse quanto os outros relatórios, hoje a gente entrega na mão do cliente de forma automática, tá? Ele não precisa acessar o sistema para gerar esse tipo de informação. O sistema faz isso de maneira automática. Toda manhã ele recebe essa relação dos infratores do dia anterior, né? Sendo também possível, caso ele tenha necessidade de fazer essa consulta no sistema para verificar situações esporádicas onde ele precisa de uma análise mais aprofundada. Ah, legal. Então, ele pode ter essas informações, né, operacionais por meio de um relatório automático. Ou seja, você faz o cadastro dele por e-mail, por exemplo, e determina um horário para que seja enviado esse e-mail do dia anterior, as informações do dia anterior logístico, para que ele possa fazer a leitura e ver aonde ele pode melhorar o desempenho dele, é isso? Exatamente, exatamente. A gente tem essa configuração dentro do sistema e estabelece um horário para que seja feito o envio automático desse relatório para o cliente, tá? Parado com ignição ligada. Mais uma vez, tocando nesse assunto, o foco principal desse nosso cliente hoje é a questão realmente do consumo de combustível. E a gente surgiu essa demanda para a gente e nós criamos para ele também um relatório que faz a indicação para o cliente do tempo em que o veículo permaneceu com a chave, com a ignição ligada, ou seja, com o motor funcionando, porém com velocidade zero. A gente consegue medir a ociosidade também do motorista. Nesses casos aqui, principalmente nos intervalos da refeição, onde muitas vezes a gente já conseguiu identificar até motorista que passou de 3 a 4 horas dentro do veículo em ignição ligada, ou seja, ele deixou de fazer a atividade dele e se manteve dentro do veículo por um tempo muito mais do que o devido, consumindo o combustível do veículo. Beleza? É importante, né? Além de consumir o combustível, ele está utilizando de uma hora que ele deveria estar trabalhando para poder ficar ocioso neste momento e não produz para a empresa. Exatamente. O nosso serviço, o nosso sistema faz com que ele seja mais ativo e tenha mais responsabilidade, sendo feita essa leitura de uma forma simples, por meio de um app, né? Por um app online instalado no celular que ele consegue enxergar, ou por meio de um e-mail que ele recebe todos os dias, é isso? Exatamente. Exatamente. E através do próprio sistema, que o sistema também tem as telas que podem ser visualizadas esses relatórios, né? Sistema online, né? Isso, o sistema online. Maravilha. Entrada e saída do alvo e tempo de permanência. Esse relatório, a gente consegue utilizar ele de várias maneiras, né?
no caso do nosso cliente, é para ter um controle sobre os motoristas ou funcionários que retornam para a residência deles em horário de expediente. A gente conseguiu identificar uma grande quantidade de motoristas infratores, vamos dizer assim, e pode ser também utilizado, por exemplo, para a questão do controle de entregas. O cliente ele consegue ser avisado em tempo real do momento em que a entrega está sendo realizada, tá? E esse relatório, em conjunto com o aplicativo, com o app do motorista, a gente consegue também trabalhar com a integração, fazendo baixa de nota fiscal. Muito bom. Então, a gente consegue fazer uma gestão da frota, que é algo diferente do gerenciamento de risco. A gestão da frota ele é muito mais voltado para a logística do que para o gerenciamento de risco. Aquele cliente que possivelmente ele tem 2 veículos, ele consegue adquirir o nosso produto com um custo reduzido, que vai trazer um benefício muito maior para ele, infinitamente maior, ele olhando pelo lado do custo-benefício, justamente porque ele vai ter redução de combustível, elimina problemas, melhor, aumenta o tempo da validade do pneu, né? A manutenção, ele vai fazer manutenção periódica e vai reduzir o custo da manutenção dele também. É isso que eu estou entendendo ou estou seguindo pelo caminho errado? É exatamente isso. O intuito e o foco dessa ferramenta é exatamente essa. É gerar informações, né, para que o gestor da frota possa gerenciar essas informações e, com isso, ter ganho de produtividade e ganho também na questão da economia, né, dos custos que ele vai ter durante a operação dele. Legal, Otto. Então, o que a gente está podendo dizer aqui é que os nossos clientes eles vão ter o mesmo tipo de atenção e de tecnologia na palma da mão do que um grande transportador, por exemplo. Então, aquele cliente que trabalha, por exemplo, uma padaria que tem 3 veículos, uma farmácia que ele manda buscar as suas mercadorias ou entregar, ou suas motos, né? Enfim, ele consegue ter essa gestão na palma da mão dele. A mesma tecnologia hoje que grandes transportadores têm, a gente está oferecendo isso também para um público massificado. É isso mesmo? Exatamente. E vale salientar que a gente consegue oferecer todos esses dados para o nosso cliente e com um custo bem menor do que hoje é aplicado no mercado por outras empresas, né? É um grande diferencial que a gente tem também. Ótimo. Reduzimos o custo do nosso produto, oferecemos um produto de ponta, né? E ainda ele tem a possibilidade de ter a redução de custo dentro da empresa dele. Bacana. Muito bem explicado. Obrigado. O histórico por veículo é uma tela onde o cliente ele tem uma informação consolidada, né, por placas. Ele consegue estipular um período aí onde ele quer fazer uma análise do veículo dele, né, da operação que esse veículo realizou em determinado período. E aí ele vai dar todas as posições, vai dar a distância percorrida, a velocidade máxima percorrida, velocidade média, o tempo em que esse veículo ficou em operação e o tempo de ociosidade. Tá tudo em uma única tela. Muito bacana. Otto, eu queria até que você explanasse uma experiência que você teve aí, você comentou comigo, né? De um veículo que o motorista falou que estava em determinada velocidade e vocês foram verificar, ele estava bem acima. Era legal você mostrar isso para a gente, explicar para a gente, né? Justamente para que a gente possa ter a dimensão da importância, porque nós também nos preocupamos com a vida, né? E ele estava correndo, além da mercadoria, ele estava correndo risco de vida. Sim, com certeza. Na verdade, foi um evento que a gente teve há mais ou menos 20 dias atrás, onde nós entramos para atuar junto com o cliente, porque esse veículo, na verdade, ele veio a tombar, né? Houve o tombamento desse veículo, e a empresa tomou prejuízo por conta do tombamento desse veículo e no que a gente foi fazer, no que a empresa foi conversar com o motorista, ele alegou que estava na velocidade permitida no local onde houve esse tombamento. E por conta de como aconteceu, do estrago que teve esse veículo, eles suspeitaram de que existia realmente algo errado e quando a gente foi checar nos relatórios do sistema, ele estava a 155 km por hora.
E foi, de fato, que ocasionou o acidente. Ou seja, ele não levou um risco só para ele levou um risco para terceiros também. Então, Exatamente. se a gente consegue enxergar e reduzir é, esse risco que nós temos, nós também conseguimos preservar a vida de terceiros, Com correto? certeza. O prejuízo à vida, que é o mais importante, né? Sem falar que teve o prejuízo econômico para a empresa, porque deu perda total no veículo. Maravilha. A próxima tela aqui é do lead time, né? Aqui a gente consegue fazer a medição da produtividade do motorista, quando ele inicia uma rota com várias entregas, vamos dizer assim. O sistema consegue, em tempo real, mensurar se esse motorista ele está dentro do horário previsto da realização dessas entregas, se ele está em atraso ou se ele está adiantado na atividade do dia dele. Tá? Essas informações são geradas através desse telão, que fica à disposição do cliente, e são atualizadas em tempo real, à medida em que a progressão da viagem vai acontecendo. Muito bom. Bacana? Maravilha. Então é isso. Essas são as ferramentas que a gente tem hoje para apresentar com relação ao módulo logístico que a gente está desenvolvendo. Legal. O importante é a gente frisar também que a Service, né, como está na sua apresentação, a apresentação aqui é uma empresa que nasceu em 1974 no Ceará, né, com 46 anos de história, o mesmo CNPJ, né, levando segurança para todo o território nacional, segurança patrimonial, segurança logística, especificamente agora, né, focado em segurança eletrônica. E hoje nós somos provedores de gestão logística, provedores de gestão de risco e logístico. Nesse momento, eu gostaria de abrir a pergunta para alguém que queira fazer as perguntas. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer a primeira pergunta direcionada ao Alex. Alex, você toma conta na nossa estrutura de BI, correto? Eu queria saber quais são os ganhos que um software logístico como o nosso, que atende tanto um grande transportador de ponta e também podemos oferecer isso para pequenas empresas que vai ter a mesma desenvoltura, a mesma ferramenta, quais são os ganhos que você com a sua área pode oferecer também dentro do BI e da torre logística? Por favor, você poderia nos informar se existe ou o que a gente pode aproveitar de bom nisso? Então, como foi falado pelo Otton, há uma grande geração de dados, né? Esses dados são armazenados e por muitas vezes a gente só tem o feedback do que está acontecendo ali no momento e não tem uma leitura dos dados dele ao decorrer do tempo ou um estudo específico em cima de cada dado. E o que acontece? Quando a gente pega esses dados, faz um trabalho em cima dele, modula e transfere ele para dashboards, tanto na torre de controle quanto nos KPIs dentro do Power BI, nós podemos tomar decisões importantes, como, por exemplo, numa reincidência de um motorista ou até mesmo numa reincidência de um veículo que está com grande consumo de combustível. Então, hoje, o que eu posso te falar e te dar a certeza é que com essas informações e uma ótima modulação de dados e um entendimento, uma construção que nós já temos, o cliente vai ter a redução de custo e o mais importante, a informação na palma da mão, que é o que a gente está buscando, o que a gente busca. Obrigado, Alex. Muito bom. Importante a gente salientar que esse serviço de integração de dados, ele traz ainda mais soluções, não só para a logística, mas para a preservação da vida humana
e também a nível de treinamentos, porque nós podemos encontrar um motorista que ele tem dificuldade em algum item e a gente pode formatar alguns treinamentos para ele e corrigir também alguns possíveis erros que aconteçam sem a motivação do motorista estar pensando em fazer aquilo de má índole, né? Muito pelo contrário, a gente tem essa possibilidade com essa quantidade de informações de auxiliar em todos os aspectos, tanto logístico, administrativo, vai trazer um grande ganho. Obrigado, Alex. Ô, Guilherme, você gostaria de fazer alguma pergunta? A pergunta está aberta. David, boa noite, Otton. Parabéns pela explicação. Na cadeia logística, informação é tudo, né? Se nós já temos a informação no momento do gerenciamento de risco, nós temos todos esses dados informativos, por que não linkar isso a um controle logístico, o que eu acho que é o futuro, né? A gente já tem todas as informações, dissipar as nossas informações para dentro de um sistema para que fique fácil o entendimento do nosso cliente e amigo parceiro, né? Eu vi que em muitos pontos, Otto, você comentou aí sobre não conformidade de motorista, motorista que deixa de cumprir determinadas funções no momento da sua entrega ou do seu translado, né? Eu queria saber, Otto, se é possível nós ranquearmos esses motoristas que têm maior quantidade de não conformidade para o que tem a menor quantidade de não conformidades. Com isso, a gente consegue tratar diretamente, tratar ponto de não conformidade de motorista, a gente consegue ir direto na ferida, né, e tratar caso a caso, né? Então, é possível fazer esse ranqueamento de motorista? Então, é totalmente possível, sim. Tanto é que hoje, quando a gente faz a implantação de um serviço como esse, a gente já faz associando o motorista ao próprio veículo, né? E toda não conformidade, ou seja, todas as vezes em que ocorre uma quebra de procedimento do motorista, seja do excesso de velocidade, seja ele ter entrado no raio da residência dele num horário que ele não devia ter, isso dispara um e-mail também automático para a caixa de entrada lá do cliente, tá? Ele é avisado em tempo real quando essa não conformidade está acontecendo, tá? No final de um determinado período, a gente consegue gerar um relatório consolidando todas essas informações que vai pontuar, né, por quantidades realmente de não conformidades de cada motorista e a gente deixa na mão do cliente para que ele tome a decisão. Mas Legal. isso é possível, sim. Bacana. E a gente consegue linkar essas informações extraídas no sistema e vincular ao Power BI, e aí eu direciono a pergunta ao Alex. É possível, Alex, fazer esse translado de informações? Sim, com toda certeza. E o melhor de tudo isso é que isso é tudo customizável, né? Então, cada cliente é um cliente diferente. Então, às vezes eu quero em um cliente eu quero um ranking dos 3 melhores, em outro eu quero o ranking dos 3 piores. Então, o BI, a torre de controle, ela te traz essa facilidade de customização. Ótimo. Legal, obrigado. Maravilha. Tabi, você tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Você, por ser da área comercial, né? E, na verdade, estar nas suas mãos a questão de apresentar isso para o nosso público, né? As vendas. Você gostaria de fazer alguma colocação? Sim, boa noite, Alton. Parabéns aí pela apresentação. Boa noite, obrigado. Eu gostaria de saber quais são as vantagens de possuir esse software logístico. Principalmente, eu acho que o fator predominante da gente ter isso na mão é que nós podemos fazer a customização dele, né, de acordo com a necessidade, não somente de um cliente especificamente, mas do próprio mercado. A gente consegue sentir essa demanda do mercado e aplicar dentro da nossa ferramenta, já que nós temos a equipe de programação própria que consegue desenvolver esse trabalho, entendeu? Otton, gostei do seu posicionamento. Você comentou agora que nós temos a equipe própria de desenvolvimento, né? Isso. Então, é importante a gente deixar claro que o nosso software é próprio, né? Não é terceirizado. Nós temos uma equipe de desenvolvimento própria, correto?
E comercializamos isso em território nacional para todos os tipos de cliente. Todos. Aquele que tem um veículo, que tenha uma moto, né, que ele queira acompanhar, mas que principalmente ele se sinta importante em ter na palma da mão as informações que vão fazer com que o negócio dele seja mais produtivo, mais rentável e tenha uma maior agilidade. Algum posicionamento a mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Podemos ir para o encerramento ou está tudo correto? Então, maravilha. Legal. Otto, é importante eu ressaltar que você fez essa implantação, né? Voltado para o logístico. Você tem a experiência de fazer a implantação, fazer os ajustes necessários, desenhar a forma que o cliente necessita. Isso, e fazer o pós-venda e dando resultado técnico ainda, para que ele possa dar seguimento ainda mais no processo logístico dele. Uhum. De fazer a ideia do cliente, né, que é a necessidade dele, virar uma realidade dentro do próprio sistema. Que eu trago essa informação para a nossa equipe de programação e a gente entra numa conversa para poder entender realmente como que isso pode ser possível dentro da programação, né, para desenvolver isso. Eu acho que é um lance muito importante, essa questão aí. Mas, assim, a gente está aqui à disposição. Eu estou desde o início da implantação não somente desse software, né, mas, assim, dessa nova ferramenta que a Serra está disponibilizando no mercado hoje. E eu acho que a gente tem uma gama de clientes e uma gama Na verdade, sim, a gente tem várias possibilidades aí de conquistar o Brasil inteiro com essa modalidade de serviço, porque como eu entrei e fiz análise também do mercado de qual tipo de equipamento está sendo vendido hoje, os valores que estão sendo comercializados por outras empresas, a gente está numa situação onde nós temos uma inteligência muito grande embarcada nessa nossa ferramenta e por um custo bastante acessível, que inclusive a gente consegue atingir esse cara que só tem uma moto, que só tem um veículo e quer fazer esse controle dessa pequena frota dele. Ou seja, somos administradores de soluções logísticas, né? Agora, aliado à nossa administração de gerenciamento de risco. E uma última pergunta só, que eu acho importante você esclarecer para a gente. A gente está falando muito aqui de clientes de diversos modos, né? E, além disso, veículos transportadores, veículos de passeio, moto, o que a gente pode monitorar e passar para essas informações para os nossos clientes no valor acessível e que traga redução logística para ele. Mas você tem uma informação muito importante que não é só para veículo, né? Se, por exemplo, serve além, né, de fazendas onde existem tratores, mas também para empresas que possuem equipamentos que eles precisam que aquele equipamento seja monitorado. Eu gostaria de uma explicação breve sua sobre essa sua experiência da utilização desse nosso software. Tá, legal. Na verdade, a gente consegue fazer o uso desse nosso software e do nosso rastreador, né, do nosso equipamento, em diversas soluções. A gente tem, por exemplo, um cliente nosso, onde nós fizemos a instalação desse equipamento dentro de máquinas de fusão de fibra ótica, onde nós conseguimos medir o tempo de funcionamento dessa máquina, tá? Inclusive se ela está funcionando em horário indevido. O que tem ocorrido muito, dando um exemplo da necessidade que esse cliente teve para que a gente chegasse com essa solução, é que os funcionários estavam fazendo uso dessa máquina, terceirizando o serviço, né, ganhando dinheiro em cima disso, fazendo serviço para outras empresas em horário fora do expediente. E hoje, com esse equipamento instalado, a gente consegue realmente dizer para o cliente que a máquina trabalhou dentro do horário correto que deveria ter trabalhado, e quando acontece dela ter sido utilizada aí de maneira indevida, a gente consegue gerar esse relatório para ele, indicando a localização onde ela foi utilizada e o tempo de uso que ela teve.
né? E como você também deu exemplo, tipo, por exemplo, a linha amarela, que são de tratores, a gente consegue também instalar um equipamento nosso que pode medir o tempo de funcionamento dele. No caso de tratores que tem pá mecânica, a gente consegue contabilizar quantas vezes essa pá foi utilizada. No caso de veículos que façam o resgate de veículos, me falhou a palavra agora, carro reboque, né? O teu carro deu um determinado problema e a gente consegue gerar informação de quantas vezes essa pá foi utilizada, ou seja, quantas vezes o reboque foi usado, se ele foi usado de maneira devida. A gente consegue inserir sensor no baú do veículo para saber se ele também está sendo utilizado de maneira indevida, no horário que não poderia estar sendo utilizado. Ou seja, as informações são infinitas do que a gente pode gerar, né? Tudo vai a partir da necessidade do cliente mesmo. E a gente desenvolve. Maravilha, Otto. Então, eu vou ficar com a sua última palavra aí, que foi: nós podemos gerar informações infinitas para a área de gerenciamento de risco, principalmente agora para a logística, né? Para todos esses clientes que não necessitam de seguro, que o gerenciamento de risco traz essa necessidade, mas um viés focado para a logística, que abrange, né, uma grande parte do nosso negócio, né? Então, agradeço a sua apresentação, agradeço a participação de todos e lembro que a Service está sempre inovando, trazendo soluções tecnológicas, soluções de inteligência para a segurança da empresa e principalmente para a segurança do ser humano. Sempre que precisar, conte conosco nos telefones abaixo. Muito obrigado a todos e até a próxima.